Olá, trilheiros, olá, trilheiras, tudo bem com vocês? A gente vai dar início aqui em mais uma aula aqui no Trilhante, comentando um informativo, um precedente super importante do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, a gente vai trabalhar aqui nesta aula tanto o direito constitucional, tanto o processo penal. A grande questão é o seguinte: será que no âmbito de uma interceptação telefônica é possível que o juiz ele renove essa medida por quantas vezes seja necessário, de forma sucessiva, sem um prazo, sem um limite temporal máximo pré-determinado? Basicamente foi isso que o Supremo teve que se debruçar no caso concreto analisado na aula de hoje. Pessoal, antes de qualquer coisa, vamos trabalhar um pouquinho a interceptação telefônica. A interceptação telefônica trata-se de um meio de obtenção de prova. É por meio desta medida que propriamente obtém-se uma prova que pode ser utilizada no processo penal. É o caso, por exemplo, em que o Ministério Público ele requer perante o juiz que uma determinada linha seja interceptada porque se suspeita que um dos interlocutores ele esteja fazendo uso do telefone para a prática de atividades ilícitas, a exemplo do tráfico de drogas. Por tratar-se de como a intimidade é uma garantia fundamental, tal qual prevista no artigo 5º da Constituição, existem requisitos a serem observados a fim de se conceder ou não a medida. E quais são esses requisitos, pessoal? Esses requisitos eles estão previstos na Lei 9296 de 96. O artigo 2º, por exemplo, ele é expresso ao asseverar que não se admite a interceptação telefônica quando ocorrer alguma dessas situações. Quando não houver indícios de autoria ou participação na infração penal, quando a prova puder ser obtida por outros meios. Portanto, perceba, pessoal, que a interceptação telefônica é uma medida subsidiária que só deve ser utilizada caso as demais medidas, menos gravosas, que não influenciem na intimidade do réu, não sejam suficientes. E por fim, pessoal, o fato investigado deve ser punido no máximo com pena de reclusão, isto é, não se admite a interceptação telefônica caso a infração seja punida com detenção. É necessário que a infração seja punida com reclusão. Estes são os critérios indicados no artigo 2º. Além do artigo 2º, é importante mencionar aqui com vocês o artigo 3º. É uma curiosidade do artigo 3º, pessoal, que é possível que a interceptação telefônica seja determinada de ofício por parte do juiz. A gente sabe que após o pacote anticrime, qualquer atividade probatória de ofício, oficiosa por parte do magistrado, é vista com extrema cautela. Mas prevalece, conforme a dicção do artigo 3º da 9296, a possibilidade do magistrado determinar tal providência de ofício. Caso não faça, é possível que a autoridade policial faça um requerimento ou mesmo que o Ministério Público faça. Pessoal, isso aqui foi só uma introduçãozinha para a gente chegar aqui no cerne da aula de hoje. E qual é? Tem um dispositivo nesta Lei 9296 que fala expressamente que a interceptação telefônica ela só pode ser renovada por até 15 dias. Então ficava uma dúvida se o juiz poderia ou não renovar sucessivamente por diversos prazos. Renova por 15 dias, não obteve nada? Renova por mais 15. Ou se de fato poderia se apenas renovar a medida por 15 dias e pronto. O Supremo Tribunal Federal, pessoal, entendeu que de fato é perfeitamente possível renovações sucessivas. Não importa se essas renovações perdurarem por 3 meses, 4 meses, desde que as decisões sejam bem fundamentadas, ainda que tal fundamentação seja sucinta. Esta foi a decisão do ministro Gilmar Mendes. Na verdade, o ministro Gilmar Mendes restou vencido em seu voto e, na verdade, esta foi a decisão de Alexandre de Moraes, que foi acompanhada por seus pares no Supremo. Pessoal, e quais seriam os fundamentos dessa decisão? Basicamente, o Supremo entendeu, pela leitura da Lei 9296 e pela dicção do inciso que trata sobre o direito à intimidade no artigo 5º, que não há a existência de um limite temporal máximo no nosso ordenamento. Portanto, basta que se observe os requisitos do artigo 2º, basta que se verifique em concreto a necessidade de tal medida e mesmo que
que essa interceptação seja infrutífera por um determinado prazo, por 15 dias, por 30, nada impede que sucessivas renovações sejam levadas a efeito, desde que tais providências se revelem adequadas no caso concreto. Portanto, esta foi a importante decisão do Supremo Tribunal Federal, objeto da nossa aula de hoje. E com isso, a aula resta encerrada. Obrigado, pessoal.